pessoal, tudo bem com vocês aí? Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve e ativar o sininho de notificação para receber mais vídeos. E também não deixa de deixar o like. Então pessoal, vamos seguir mais uma saga desse livro Esperança. Essa é a Esperança Além da Crise, a saga desse livro de Mark Finley. Vamos ler mais uma parte, que eu acabei de ler da parte do vídeo anterior. Vamos ler aqui para vocês. Vamos continuar. Muitas testemunhas, diversas testemunhas da ressurreição de Cristo atestarão com que ele continuava vivo. Jesus apareceu para Maria Madalena, junto ao túmulo. Apareceu para as mulheres que haviam ido ungir o seu corpo quando estavam ao caminho do sepulcro. Apareceu para 2 discípulos na entrada para Emaús. Ele apareceu para os 11 cenáculos do domingo à noite. Depois novamente para Tomé e os seus discípulos. E apareceu para 500 fiéis reunidos na colina da Galileia antes de sua ascensão para o céu. Contaram que ele apareceu para eles durante um período de 40 dias. O apóstolo Paulo relata que Jesus apareceu para mais de 500 de seus seguidores de uma vez, e a maioria deles ainda estava viva para confirmar a informação na época em que Paulo escreveu. Verdades transformadoras. Com frequência, a Bíblia comunica as lições profundas em termos simples. O Evangelho de Mateus diz apenas em capítulo 28, versículo 1. Capítulo 28, versículo 1, diz o texto: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Veja uma coisa diferente. Passado ao sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Por um instante, vamos pensar na relevância dessa passagem. Reflita sobre o que passou pela mente dos discípulos naquele sábado. Eles estavam desanimados, desencorajados, de coração abatido. Suas esperanças haviam se dissipado como a sombra. Pedro e João tinham deixado o seu próspero negócio de pesca para seguir a Cristo e haviam arriscado tudo para acompanhar um pregador judeu itinerante de Nazaré. Porém, ele estava morto. Qual seria o futuro deles então? Mateus tinha aberto uma mão de sua carreira estável como cobrador de impostos para seguir Jesus. Não poderia mais voltar para o antigo trabalho. Seu futuro como publicano estava arruinado. Pense em Maria Madalena. Ela tinha uma péssima reputação, mas havia encontrado perdão, misericórdia e graça em Cristo. Pela primeira vez na vida descobriu que alguém que amava com um sentimento puro, altruísta e divino, ele expulsou os demônios que haviam atormentado por tanto tempo. Em Cristo ela encontrou uma nova chance, uma razão para viver. Bem, mas Jesus estava morto. Na última vez que ela tinha visto o Salvador, o corpo dele estava alquebrado, ferido e ensanguentado. Ele havia se afastado em angústia e tristeza profunda na crucifixão. Não conseguia suportar ver o sangue vermelho e viscoso escorrendo de suas mãos e seu rosto. Não conseguiu encarar os seus olhos de Jesus. Não suportou olhar. Seu olho está devastado pela dor. Não conseguiu aguentar o horror de tudo aquilo. Acompanhemos Maria e as outras mulheres ao caminho do túmulo para embalsar o corpo de Cristo.
O sol está nascendo, as trevas dissipam, os túmulos dias foram marcados por decepção e sofrimento profundas. Suas esperanças, que se espatifaram em 1000 pedaços como a garrafa de vidro arremessada contra a parede. Os discípulos haviam se isolado no cenáculo como em uma quarentena autoimposta, cheios de medo e sem qualquer certeza quanto ao futuro. Pense em Maria Madalena se aproximando do túmulo. A morte de Cristo havia se despedaçado os seus sonhos. Que pensamento lhe passavam pela mente? Ela devia estar se perguntando como se encontrar o sentido dos acontecimentos dos últimos dias. Havia estar confusa e perplexa e chocada com tudo o que havia acontecido naquelas últimas 48 horas. E mesmo assim, porém, deu um passo de fé e foi embalsamar o seu corpo. As mulheres não tinham resposta para todas as perguntas. Estavam confusas enquanto a muitos dos acontecimentos do fim de semana e, sem dúvida, não faziam ideia de como remover a pedra gigantesca que fechava o túmulo. Os guardas romanos certamente não estariam dispostos a ajudar nisso. Elas não faziam ideia de como que o problema seria solucionado, mas sentiam o dever de se cumprir sua parte. Deixarão o resto nas mãos de Deus. Você não precisa ter todas as respostas para fazer aquilo que Deus coloca em seu coração. Fé não significa que você entende tudo, mas que você pode confiar em tudo que Deus diz. Fé não é saber, é acreditar. Fé não é ter todas as respostas, é ter confiança de que Deus ainda nos ama e está fazendo tudo para o nosso bem. O mesmo que não compreendamos quase nada. A história da ressurreição de Jesus nos lembra de que depois das trevas, o sol aparece, o sol sempre aparece, a noite virá dia, na hora das trevas mais profundas de sua vida. Creia que Jesus, o sol da justiça, brilhará em sua existência. Você não precisa entender, apenas creia que Ele se importa, creia que Ele o ama, creia que Ele tem o melhor em mente para você, creia que a luz de Deus iluminará seu coração. Jesus é a luz do mundo que manda as trevas embora. Há uma reviravolta estranha na história da ressurreição. Encontramos isso em João capítulo 20, versículo 11 até o 17. O texto vamos falar. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Dois anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor. Eu não sei aonde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou e viu Jesus em pé. Não conheceu o que era Jesus. Existem muitas pessoas que seguem não saber ou como encontrar Jesus. É o mais interessante o seguinte: Maria estava procurando Jesus, mas ele estava bem ao lado dela. Ele prometeu que nunca deixaria seus filhos. Está escrito no Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9, como diz o texto: não te mandeis eu, esforça-te e tem bom o ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que te andares. Vamos falar diferente. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ou seja, em meio às lágrimas, Maria não enxergava Jesus, mas ele estava bem perto dela. Onde que está Cristo? Quando você tem sensação de que não é possível encontrá-lo, onde que ele, quando está
Quando sua vida espiritual secou e você se pergunta para onde que ele foi, ele está bem ao seu lado para te fortalecê-lo, encorajá-lo e lhe dar esperança. À primeira vista, parece estranho que Jesus não tenha aparecido em primeiro para Pedro, Tiago, João e Mateus, porque ele apareceu para Maria. A resposta é simples. Ela tinha maior necessidade. Jesus está sempre conosco, mas no momento de nossa maior necessidade, permanece bem perto de nós. A primeira lição é transformadora da história. A ressurreição é: alegre-se, Cristo ressuscitou. A manhã raiou, as trevas dissiparam, a esperança chegou. Há uma segunda verdade eterna que não podemos perder de vista. O túmulo que está vazio, a morte perdeu, a vida venceu, Satanás não conseguiu manter Jesus na sepultura. A ressurreição de Cristo apontava para o dia em que Jesus virá, e nossos entes queridos ressuscitarão também. É possível que você tenha perdido uma pessoa amada em tempos recentes. Assim como a Maria Madalena, seus olhos podem ainda estar cheios de lágrimas, com o coração partido no meio de um luto profundo. Mas não esqueça de que amanhã da ressurreição continua a esperança. Essa realidade transmite a coragem e fala de uma nova vida. Jesus tem antídoto para o vírus do pecado. Ele morreu e voltará por nós. Todas as vezes que Jesus confrontou a morte do Novo Testamento, ela perdeu e ele venceu. Jesus encarou a morte na casa de Jairo, o chefe da sinagoga, quando preferiu as palavras em Marcos capítulo 5, versículo 41. Vou aqui para vocês. Em Marcos capítulo 5, versículo 41, como diz o texto, 41 daqui, ele tomando a mão da menina e disse-lhe: Talita cumi, em que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Vamos ler diferente aqui para vocês. Menina, eu digo a você, levanta-te. A morte fugiu. A morte perde seu poder na presença de Cristo vivo. Novamente, diante da sepultura de Lázaro, na presença do autor da vida, a morte perdeu e Jesus venceu. A morte perdeu e Jesus venceu. O túmulo não foi capaz de segurar um amigo do Mestre, que ele declarou em João capítulo 11, versículo 43. Vou ler para vocês. João capítulo 11, versículo 43. Diz o texto assim: E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Mas vai ser diferente. Ele declarou: agora é Lázaro, venha para fora. E no sepulcro de Cristo, na manhã da ressurreição, a morte foi derrotada. No túmulo de Cristo, naquela manhã da ressurreição, o maior inimigo foi derrotado e a mais terrível arma de Satanás foi destruída. A morte foi vencida. Agora o nosso coração pode bater cheio de esperança, e as palavras do apóstolo Paulo ecoam pelos corredores do templo. Assim está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos ler aqui o texto para vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Diz o texto assim. Vamos ler para vocês. Isso foi vencida. Ler para vocês. Eis
vai ser diferente de novo para terminar o vídeo. Eis que lhe vou lhes revelar o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento de um abrir e fechar os olhos, a ressoar a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptas e nós seremos transformados. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia eterna de que aqueles que creem são transformados por sua graça, ressuscitarão no dia de sua volta. No túmulo de Cristo ressurreto, naquela manhã da ressurreição, nosso destino eterno foi selado. Afinal, sem a ressurreição e a vida eterna que ele prometeu que não poderia se cumprir, é por essa razão de que os autores do Novo Testamento atribuem tanta ênfase. A ressurreição, eles a mencionam mais de 300 vezes. Naquela manhã da ressurreição, há 2000 anos, Cristo triunfou sobre Satanás. A vida venceu a morte. A fé derrotou o medo. A esperança sepultou o desespero. É tempo de nos alegrar. Cristo ressuscitou. A morte perdeu o domínio sobre nós. Em breve Jesus virá e nos levará para o nosso lindo lar. Assim que termina o vídeo por aqui. Eu espero de coração que tenha gostado desse vídeo. Para quem não é inscrito, já se inscreve e ativar o sininho de notificação para receber vídeos. Vamos deixar o likezinho maroto. Eu já estou 2 anos que estou fazendo todos os dias. E até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço.